Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando. Aquele vídeo que vocês assistiram, que foi o meu primeiro vídeo, por favor, continue comentando, compartilhem, me motive para que a gente possa continuar e tentar cada vez mais melhorar. Mas desde já, muito obrigada por todas as mensagens, por todo carinho comigo. Deus abençoe a cada um de vocês. E de antemão já falo, se você também tem esses sonhos, se você também tem essa vontade, se você acha que você pode ajudar alguém, não fique com medo, coloca a carinha para jogo, se embora nesse mundo aí que tem espaço para todos nós, não é? Então, no mais, já peço para que vocês continuem curtindo, se inscrevam no canal, comentem aqui para mim, para a gente poder dar engajamento nisso, mas o objetivo desse canal, galera, é que eu possa ajudar alguém. E eu ter escutado algumas mensagens que eu motivei, que eu ajudei, que eu gostei das palavras, isso já fez eu ganhar milhões de seguidores, milhões de bênçãos. É igual eu falo sempre aqui pro pessoal, a minha missão não é aqui na terra, a minha missão é lá no céu. Então, eu tenho essa vontade de um dia poder alguém poder me falar assim, nossa, você me ajudou. Então, esse é o meu propósito aqui nesse canal, tá bom? Então, como eu sei que Deus tem me ajudado muito, como muitas pessoas que eu também escutei e me ensinou e me ajuda, eu quero também poder deixar um legado aqui de coisas boas nessa terra, tá bom? Então eu falei sobre as coisas da minha mãe e eu falando pra vocês que eu vou falar com vocês sobre alguns livros que eu estou lendo, de alguns livros que eu já li, e muito interessante, eu li esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre, que tem um pouco a ver com a minha família, com o meu pai, com a maneira dele de ser. Igual eu falo, nossa, eu tinha um pai rico dentro da minha casa e uma mãe pobre. Eu tinha um pai rico na minha casa e hoje eu vejo que quanto ele me ensinou e que a gente acaba seguindo, né, algumas coisas, mas o que faltou para eles é isso aqui, uma leitura, alguém com uma sabedoria maior, fazer um curso para poder aprimorar aquilo que é o seu talento, o dom que Deus te deu. Porque Deus nos dá um dom, gente. Deus nos dá maravilhosos dons. Todos os tipos de dons. Mas para alguns, a gente consegue ir melhor. Por exemplo, eu tenho quase certeza que eu não tenho talento para cozinha, né? Mas tem gente que é perfeito com a cozinha. Enfim, a gente tem dom e Deus nos capacita demais. Mas a gente não pode pegar o nosso dom e achar que nós já estamos prontos, preparados. A gente precisa de estudo. E é isso que faltou para os meus pais, porque senão, igual eu falo, eu estaria rica hoje, né? Mas graças a Deus estou rica de muito conhecimento que eles me deixaram e que hoje estou aprimorando na minha cabeça. Meu pai já fez 17 anos que faleceu, então eu perdi meu pai com 20 anos. E eu ainda tenho muita memória da minha infância, assim, não muito detalhe, mas assim, eu lembro de bastante coisa. E ao ler esse livro, eu falei assim, meu Deus, bastante coisa neste livro reflete um pouco o que a minha família viveu, tá bom? Então é muito interessante. Não vou falar resumo do livro, mas são coisas, são os legados que estão me ajudando hoje a fluir e a ir pra frente, né? Eu tenho um pouquinho do meu Adolfo, né? Não é Adolfo Hitler, não. Mas o Adolfo me deixou um legado muito importante. Uma coisa que o meu pai tinha de muito legal, que ele tinha um sangue empreendedor. Nós tínhamos um comércio na época, né? E que era bar e depois virou bar e mercearia. E esse comércio nos sustentava, né? Sustentava a minha casa. Então, eu, minha mãe, meu irmão, meu pai, meu irmão, 10 anos mais velho que eu, precisou, sim, meu pai queria que ele trabalhasse, mas ao mesmo tempo meu pai queria que ele estudasse para engajar aquele projeto dele lá, que era o comércio. E ele sempre falou assim para mim, eu não vejo vocês trabalhando para os outros. Eu estou aqui criando tudo para que vocês façam o seu trabalho, para que vocês deem empregos, mas não que vocês sejam empregados, né? E na pandemia a gente viveu muito isso, porque muitas pessoas perderam o emprego, mas muitas pessoas ressuscitaram um dom que a fizeram abrir um outro olhar para as coisas que tem ao nosso redor, não é? Então, às vezes você está infeliz com aquele seu trabalho e você tem um talento que às vezes você está enxugando, que você está guardando dentro de você com medo de tentar, com medo de prosperar. Então, meu pai tinha muito isso. Então, meu pai era um comerciante
que investia, gente. Esse livro tem uma parte que ele fala que ele comprou uma casa, na época, uma casa pagou um preço bem mais barato, depois de 2 anos, ele foi lá e vendeu a casa quase o dobro, e meu pai tinha muito disso, né? Meu pai, hoje onde eu estou, foi meu pai que na época trocou casa, trocou um terreno na época com Fusca, por esta casa por esse terreno onde a gente está aqui hoje. Então ele tinha essa visão de que eu posso melhorar. E assim, meu pai andava com carros novos da época. A gente viajava, não viajávamos de avião, porque era muito difícil, tinha que ser rico mesmo, né? Mas a gente viajava de carro, porque a gente tinha um carro bom, a gente conseguia visitar meus avós, que moram lá no estado do Rio. Então a gente sempre estava indo para lá, Aparecida, né? A gente visitava bastante, pescar, meu pai adorava pescar. Então meu pai tinha essa liberdade. E hoje eu vejo que só que a minha mãe, voltando na minha mãe, a minha mãe já achava que eu tinha que estudar, fazer a minha faculdade, meu sonho, meu pai também, né, concordava com isso, só que era entrar dentro do escritório de algum lugar e ir lá ficar, né, que lá era o seu futuro, mas meu pai não, meu pai jamais, queria que eu estudasse para que eu aprimorasse aquilo, coisa que ele não conseguiu fazer, para estudar e se aprimorar. Então isso foi um legado que meu pai me deixou muito grande, de a gente não ter medo de empreender. Se você às vezes tem um talento para alguma coisa, você como jovem, ou você já tem uma idade um pouquinho mais avançada, você tá lá, não sabe o que faz, ou se você tá cansado do seu emprego e você não sabe o que faz, porque eu larguei, né, o meu emprego, que eu gostava muito, eu tive uma oportunidade muito grande de coordenar uma creche, né, com 120 crianças, depois 125, 130. Então foi um aprendizado muito gostoso, foram 8 anos assim abençoados, aprendi muita coisa, convivi com muitas famílias, um jeito novo. E só que eu sabia, mas dentro do meu coração sempre falou assim: Janaína, você precisa ser dona do seu próprio negócio. Eu sempre tive essa vontade. Eu estou tentando, estou em busca ainda não consegui, mas a minha vida tem se encaminhado para que eu consiga ter algo próprio para mim, para que eu possa ganhar desse trabalho o meu sustento. E esse livro vem falando muito sobre isso, né? Porque a gente tá... Se você não teve a oportunidade de ler, você leia, você é jovem, ensine seus filhos também, desde já a entender a importância do dinheiro, que eu não tive essa sabedoria, porque eu tive a sabedoria do quê? Meu pai sempre teve, ele construiu uma casa, depois ele construiu a outra, ele arrumava lá em casa, mas não sabia guardar dinheiro no banco, né? Meu pai não sabia fazer uma reserva. E isso é importante, todo e qualquer dinheiro que a gente ganha, é necessário a gente guardar um tostão, que seja. Se eu tivesse, desde o meu primeiro emprego, eu tivesse guardado R$30, R$20, desde o meu primeiro emprego, e deixasse lá, que fosse na poupança. Hoje a gente já aprende que a gente tem tesouro direto, tem tesouro Selic, tem criptomoeda, tem tanta coisa. Mas antes não tinha, mas se eu tivesse guardado, eu teria alguma verba maior hoje, né? Mas nunca é tarde, a gente tá aprendendo, e são coisas que são erros que eu vi também que o meu pai cometeu, mas sim, ele teve bastante coisa, mas não soube guardar em nenhum momento, né? E quando a gente mais precisa, a gente não tem aquele dinheiro. Então isso é um ensinamento que ele me deixou, e que agora esse pai rico aqui do livro, não, esse pai rico, ele explica que a gente precisa mesmo parar de ter medo. A gente não pode ter medo, né, de empreender, a gente não pode ter medo, a gente tem que sim aproveitar as oportunidades, porque a gente tem muitas oportunidades nos ronda, que às vezes a gente joga fora, que a gente fala, nossa, como que ele conseguiu e eu não consigo, não é? Então, às vezes, Deus dá a oportunidade para cada um de nós, para todos nós. Então, isso tem me tocado bastante, e ele fala aqui da importância dele ficar com a família. Ele não tinha a casa mais maravilhosa do mundo, mas ele tinha o sossego, ele fazia o horário dele e as coisas que eu via lá em casa. Então, pelos meus pais ter tido esta oportunidade de ficar em casa, eu ia para a escola, eu voltava, eu almoçava com os meus pais, eu tomava o café da manhã com os meus pais, e hoje em dia a gente não consegue
tá fazendo isso, né? Hoje é uma vida muito louca, muito agitada, a gente tá correndo sempre atrás, que esse livro fala, né? A gente tá sempre na corrida de ratos, rodando pra pagar o boleto no outro dia, a gente vai deixando os nossos filhos de lado, a gente vai deixando a nossa casa, o nosso marido de lado e vai deixando outras coisas mundanas entrar no nosso ser. E lá na minha casa, e a gente tinha tempo para conversar, a gente tinha tempo para assistir filme até tarde, isso qualquer dia da semana. A gente tinha a oportunidade de viajar no momento que sobrava uma graninha, a gente viajava. Nada de viagens maravilhosas, mas são viagens memoráveis que a gente jamais vai esquecer. E tinha tempo de conversar, e eu larguei o meu emprego por conta disso também. Eu falei, minhas filhas estão pequenas, eu cresci num lar familiar de muita oração, meus pais sempre estavam na igreja, encontros de casais, e tinha novena, e a gente saía em procissão na rua, eu ia nas casas fazer novena junto com os meus pais, e o pessoal vinha em casa, mesmo com o comércio lá, fazia oração, e tinha festas. Então eu cresci nesse âmbito, né, e foi muito bom pra minha vida, né, mas assim, gente, em tudo isso, dentro dessa vivência, meus pais estiveram comigo, mas a gente precisa ter um olhar, porque lá já era difícil para você desviar o seu caminho, para você se achar em outro mundo, né, para você desistir às vezes de viver uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida com a sua família, com o seu marido, de às vezes você não querer ter filhos, porque dá muito trabalho ter filho, gasta muito, né? A gente vai desistindo, né? Porque a gente vai ter naquilo dentro de nós o medo do mundo, o medo das coisas, o medo de não ter dinheiro. Então isso vai nos afetando. E meus pais não era assim. Minha mãe era para ter tido 3 filhos, só que ela chegou a perder, né? Então, e Deus não mandou mais, né? O medo também, né? Mas o medo, assim, a minha mãe, ela tinha um medo da gravidez, não medo do mundo, mas o medo da gravidez, porque eles estavam em casa, né? Então ela queria ter tido mais filhos, pelo menos era o que ela me falava, né? Mas depois Deus não quis mais mesmo. E meus pais eram muito presentes na minha vida. E eu falei, eu preciso ser presente também na vida das minhas filhas. Então eu tenho pedido muito a Deus que eu consiga, né, ter isso, né, tá mais perto delas, poder conviver mais com elas. Eu não lembro de ir para o hospital, de ficar doente quando criança. Eu lembro muito de brincar na rua, de brincar com os meus amigos, meus vizinhos. Era mágico, era muito bom. A gente chegava da escola, fazia lição rapidinho, corria para brincar. Então eu tinha essa oportunidade. Hoje as nossas crianças já não conseguem fazer isso. E eu lá no tempo de creche, eu fazia isso muito com as crianças, que as crianças precisavam ter essa experiência de como se estivesse brincando na rua, ter essa liberdade de brincar com barro, brincar com formiga, enfim. E eu tive essa oportunidade com essa mente empreendedorismo, não sei se eu tô falando certo, vocês me corrijam depois, do meu pai, e ele nos sustentou assim, né, nunca nos faltou nada, graças a Deus, né, então eu falo muito pro meu esposo que eu tive isso, né, a gente não tinha riquezas, mas a gente tinha um lar que valia tudo, e essa memória, graças a Deus, eu pude viver muito com os meus pais, e no qual me fortalece hoje, né, da gente não ter uma depressão, de você não ter coisas ruins pela falta que as pessoas fazem na nossa vida, né? Pai e mãe é muito importante, e os meus foram excelentes, foram maravilhosos, e eu sinto falta sim, é uma luta constante, mas eles me fortaleceram. Então é isso aqui que fala, né? E eu vejo que a gente tem que deixar um legado aqui para os nossos filhos também, né? A gente precisa deixar coisas boas. Se você quer que seu filho vá para a igreja, você tem que fazer como meu pai e minha mãe estavam sempre lá. A gente tinha vida de comunidade, né? Mas a experiência também é um pouco diferente para o meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, um pouco não, 10 anos mais velho que eu, em que a história se deteve por um outro lado, né? Então é difícil, né? Mas ali eles estavam sempre presentes, muito presentes. Só que o mundo carrega também, né? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Mas
a oportunidade de estar ali com os meus pais, essa mente empreendedorismo, de empreender, essa mente de que a gente consegue com o nosso próprio trabalho, a gente consegue fazer algo, a gente tem algo especial, a gente consegue trabalhar para si, a gente não precisa, né, às vezes trabalhar só para os outros, mas às vezes você, né, tem um talento para trabalhar, né, para pessoas, e você vai ter um futuro brilhante, isso com certeza. Eu amava a escolinha onde eu trabalhava, só que isso me incomodava, né? Então a gente às vezes tem que ver qual que é a anteninha que nos acende, né? O que nós estamos querendo para nossa vida. O que a gente não pode deixar é para que seja tarde demais, né? Pra gente decidir o que a gente vai fazer da vida, não deixar que seja tarde demais. Então esse livro tem me ensinado bastante que o principal de tudo é que a gente não pode ter medo e que nós necessariamente precisamos sair dessa corrida onde a gente quer ter as coisas, quer ter, mas a gente quer ficar o resto da vida pagando boleto, né? Pra gente ter alguma coisa, a gente precisa parcelar em 50 vezes, 20 vezes, 30 vezes e achando que a gente só com aquele nosso salário do mês a gente vai conseguir, né? Ou invejando do outro, ou almejando as coisas do outro. E não, e às vezes você pode trabalhar como, né, um registro, mas você pode fazer outras coisas para você conseguir muito mais, né? Então, meu paizinho fazia isso, né? Ele, além de ter o comércio dele, quando dava, ele virava mestre de obra, né? Adorava fazer obra, ele tinha uns companheiros, né, que ajudavam. Então, quando não estava no comércio, minha mãe não estava lá, ele estava em alguma obra aí fazendo serviço de pedreiro. E era um serviço que ele tirava uma grana, né? Então, esses são ensinamentos que a gente não pode achar que o mundo parou ali. Não, o mundo não parou ali. O mundo é grande, tem oportunidades para todos, a gente tem que ver aonde que está a nossa oportunidade e dar chance para ela, né? E o principal de tudo, gente, eu não tinha esse costume e hoje eu tenho. Meu pai adorava ler jornal. Meu pai chegava sempre em casa. Era Folha de São Paulo, Estadão. Chegava lá, né? O menino da bicicleta jogava lá o jornal. Então ele sempre estava lendo. Não lia livros, mas lia muito jornal. E eu não peguei essa cultura, porque eu falei, nossa, jornal é tão chato de ler, né? Não tinha essa cultura. E quanto a gente hoje não tem mais essa oportunidade de estar lendo um jornal, né? Hoje a gente não tem mais, estamos perdendo o costume de ler. E a gente não pode parar de ler, a gente precisa ler, a gente precisa estar atento a tudo, a gente precisa conhecer as coisas, e para você conhecer, você precisa ler de tudo um pouquinho, né? Então é isso que é a mensagem que eu deixo para vocês, tá bom? Do meu pai, de ter de viver em família, de estar presente na nossa vida, de deixar a minha mãe em casa para cuidar da gente, de nunca nos faltar nada, e dessa mente empreendedora, oh meu Deus do céu, rascou, essa mente empreendedora que ele me proporcionou, né, e que ele nunca quis, assim, que a gente trabalhasse para os outros, mas que a gente empregasse. Então, esse é um legado que eu não tenho hoje, gente, né, por erros, porque a gente não leu, não evoluiu, mas que nunca é tarde, né? Ainda a gente é jovem, a gente pode correr atrás de muita coisa, não é verdade? Mas o importante de tudo isso é que eles me ensinaram que a gente consegue, às vezes, viver com menos, mas a gente vai ter muito mais se a gente viver com a nossa família, do que a gente ter muitão e não ter tempo para o principal, que é os que estão aqui, que vão estar com a gente a qualquer momento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não é verdade? Então esse é o legadinho. Tem muita coisa pra falar, mas senão eu vou ficar falando e não acaba muito, tá bom? E não vai acabar jamais. Eu não queria que esse vídeo passasse de 14 minutos, mas já está passando. E o evangelho de hoje, no dia que eu gravei, ele é Lucas 11, 29 ao 32. Depois vocês leiam, gente, muito bom. Deus fala com a gente todos os dias, a todo instante. É só a gente ter aquele tempinho, parar, respirar e escutar. Pede para que o Senhor fale com você também, tá bom? Peça que Deus guie o seu caminho, que Deus ilumine a sua vida. E leia, gente, leia a palavra de Deus todos os dias. Procure na internet aí, tem tanta coisa. Procure o Evangelho do Dia, homilia diária e vão participando. A mensagem de hoje é: esta é uma geração má que busca um sinal. A gente, veja, falando que a gente às vezes
não vai na igreja, ou que a gente não gostei daquele culto, ou não gostei daquela missa, porque Jesus não falou comigo. Deus está em todo lugar. Deus nos dá os sinais a todo momento. Só de você acordar, de você respirar, de você estar vivo, você já tem um milagre na sua vida. E a gente às vezes fica esperando coisas extraordinárias acontecer para que Deus se mostre. Vou lá naquela igreja porque eu chorei, porque eu caí, ou porque Deus falou comigo, porque eu vivi emoções. Meu Deus fala com você o tempo todo. A gente não precisa de sinais mirabolantes. Claro, se você pedir, se você tiver fé, Ele vai te dar, Ele vai dar esse sinal que você espera. Mas não espere muito. Faça você a sua parte, que você vai ver os milagres acontecer na sua vida. Tá bom? Então é isso que eu deixo aí pra vocês, essa mensagem, que foi isso que me tocou, que nós não precisamos esperar muito de Deus, porque Deus nos dá muito a todo tempo, tá bom? Um beijo, curte, compartilha, deixa sua mensagem e até as próximas dicas do Jana por Jana. Pretendo aí falar sobre creche, quero falar sobre crianças, sobre educação, não deixa de se inscrever, curtir e compartilhar, tá bom, gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo.